Boa noite. Novamente é chegado o momento de darmos início ao estudo do livro Terra, um mundo de regeneração em você, que faz parte do projeto Espiritizar, da série de livros Humanizar. Hoje nós iremos abordar a continuação do estudo anterior sobre mundos de regeneração e teremos nessa continuidade do estudo as explicações sobre esse período de transição planetária que envolve a todos nós, né? E, como sempre de hábito, iremos iniciar o nosso estudo através de um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraímos aqui a passagem da Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 9, que faz parte do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas Universais e ao Apocalipse. Separamos aqui apenas um parágrafo para os nossos comentários. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia, e por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. Então vamos aqui fazer algumas observações para preparar o nosso estudo. Emmanuel aqui nos chama a reflexão que o Evangelho do Cristo sempre está nos advertindo em termos de aproveitamento a todas as oportunidades de fazermos o bem ao nosso próximo, como se estivéssemos fazendo ao próprio Cristo. E em relação a isso, Emmanuel começa nesse comentário. Se alguém, não importa quem, ou algum acontecimento, qualquer acontecimento, te oferece ocasião ao concurso fraterno, à ação do bem solidária, fraternal, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. Esse primeiro ponto aqui exige uma reflexão a mais de nossa parte. É porque tem tudo a ver com aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, dá com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Então, não se pode, diante da riqueza do Evangelho do Cristo, fazer o bem pensando em retribuição, em gratidão. Não. Devemos nos dar por plenamente satisfeitos em ter a oportunidade do exercício do Evangelho do Cristo na ação do bem. E por mais duro que te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. É porque, de fato, as aberturas que nós façamos, a penetração do Evangelho do Cristo em nosso coração, nos mudando intimamente, a nossa ação como espíritos encarnados fugirá do padrão das criaturas comuns, dos seres humanos que ainda não tiveram a oportunidade rica de abertura ao Evangelho do Cristo. Mas nós temos tido. Então, a nossa ação, a nossa intervenção em termos de vivência da caridade, do amor ao próximo, vai abranger
um nível de prática e de vivência diferenciado da maioria das pessoas. O ponto de apoio que aqui Emmanuel nos chama a consideração é estarmos nos colocando como cooperadores com Cristo, como instrumento dos benfeitores espirituais na ação do bem. E nesse trabalho, a felicidade maior que podemos alvejar é a felicidade de nos colocarmos como instrumentos sensíveis à ação do bem. Vamos assim dar início ao nosso estudo dessa noite. O primeiro tópico que separamos, que dá prosseguimento ao encontro anterior, lembramos que os demais estudos estão em nosso canal no YouTube e no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru. Então, nestes mundos, ainda falível é o homem. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, poderá recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam. Começamos aqui, primeiro, com um esclarecimento importante, a de que o fato de a Terra estar na iminência de tornar-se mundo de regeneração não significará que os espíritos reencarnados na Terra poderão relaxar nos seus propósitos de aprimoramento espiritual. Esses propósitos, meus amigos, não só continuarão na Terra, continuam também no plano espiritual, ao redor dela, para onde deveremos estar retornando na realidade da verdadeira vida. Então, é longa a caminhada de ascensão e de progresso para o espírito. Mas não tenhamos qualquer dúvida que esse trabalho de aprimoramento espiritual, amparados no Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, torna-se uma experiência profundamente felicitadora, enriquecedora em termos da aquisição de virtudes, mas, sobretudo, na possibilidade de estarmos mais plenamente conscientes e despertos na percepção e no usufruto das possibilidades positivas e equilibradas para o nosso progresso espiritual, que é oferecido, quer estejamos no corpo físico, quer estejamos fora dele. O que é muito importante aqui, em termos de colocarmos os pés no chão, é de saber, dentro da veracidade das revelações espíritas, que a nossa caminhada mal começou, em termos de superação de vícios, desequilíbrios e de aquisição de virtudes. Há muita terra pela frente, em termos de crescimento espiritual que esse planeta ainda poderá nos oferecer. E para aqueles que recaírem em termos do aproveitamento dessa rica oportunidade evolutiva, maiores dificuldades, maiores provas ocorrerão. Sobretudo pelo fato de que, nesse período de transição planetária, muitos espíritos estão tendo a sua última oportunidade para efetivamente marcarem o seu
despertar espiritual, a sua identificação com os valores sublimes da vida. E se não for bem aproveitada, a ida aos mundos mais difíceis de manejo, a mundos mais provacionais, não deve ser visto como um castigo, como uma condenação divina, mas como um estágio necessário na dureza de situações e de provas, para que aquele espírito teimoso em seguir os caminhos da revolta e da contrariedade com as leis divinas, supere essa fase e estabeleça as aberturas para a harmonia com os propósitos dessas leis. Prossigamos. A falência espiritual é uma possibilidade para aqueles que não perseverarem no bem. Contudo, esse mal é bem diferente do que na terra que existe na terra de hoje. No mundo de regeneração, o mal reside na própria criatura, que não faz esforços para avançar em direção do bem maior. Então, vamos comentar um pouco mais esse texto. Então, não será por estar no mundo de regeneração que não ocorrerão fracassos, quedas, erros graves em termos espirituais. Mas esses erros estarão centrados na própria criatura. E aqui se perguntaria aí, o que difere da realidade em que vivemos atualmente? A diferença é muito grande. Porque atualmente, nesse período de transição planetária, nós estamos nos relacionando com espíritos dos mais diversos níveis evolutivos e aonde a predominância é a de espíritos desequilibrados, em vícios, em crimes. E sejam eles espíritos encarnados ou desencarnados na psicosfera do planeta Terra atualmente. Imaginemos a grande diferença que ocorrerá quando estabelecido, claro, isso ainda vai levar um bom tempo, a Terra como mundo de regeneração, com o saneamento, não só de espíritos trevosos na Terra, mas no mundo espiritual ao redor da Terra. Porque esse trabalho regenerativo não se limita à Terra. Alcançará também as colônias e lugares próximos à Terra, de tal forma que as quedas e os fracassos que ainda acontecerem aos espíritos reencarnados em mundos de regeneração se dá exclusivamente pelas inferioridades individuais que esses espíritos não tenham ainda resolvido, mas não pelo impacto negativo e por dificuldades de caráter externo que hoje tem uma predominância na Terra para o estímulo a desequilíbrios e vícios. Então, voltando aqui ao texto, no mundo de regeneração, o mal reside na própria criatura, que não faz esforços para avançar em direção do bem maior. Então, esses esforços que hoje a espiritualidade nos concita, nos estimula tanto a fazer, irão prosseguir. Irão prosseguir. E em relação a isso, o Espiritismo não engana ninguém. Afinal de contas, desde há muito tempo, principalmente nas obras do Espírito André Luiz, da série Vida no Mundo Espiritual, onde é colocado
centenas de vezes as atividades dos espíritos do bem, aqueles que estão numa condição espiritual de relativa felicidade. A ação desses espíritos é o trabalho constante em benefício do socorro, da ajuda, do amparo a espíritos necessitados, de estar inclusive entre nós, na Terra, em tarefas de assistência, de socorro espirituais. Então, esses espíritos deixam bem evidenciados que o trabalho continua, só que, harmonizados com as leis divinas, as atividades, os trabalhos são planificadores, felicitadores. Na medida em que o espírito, de fato, possibilita as aberturas do sentimento e da renovação íntima para a vivência das leis divinas. Prosseguindo. A criatura que não vigia pode falir, e nesse caso é reprovada, podendo ser exilada no planeta de expiações e provas, para não atrapalhar a regeneração dos demais habitantes, pois o mal deliberado, quando realizado, remete o espírito falido a um ambiente próprio à expiação. Então, aqui apenas para reforçar ainda mais o que estávamos comentando. Das possíveis quedas e fracassos dos espíritos que habitam mundos de regeneração. Porque atualmente a Terra ainda não é, mas no universo não se tem ideia de quantos mundos estão nesse nível de regeneração, como mais adiante ocorrerá na Terra. Então, é possível o espírito ser reprovado, é possível o espírito ter quedas. E aqui é colocado assim, que adentrando-se ao mundo de regeneração e havendo esses fracassos, esses espíritos se sentirão exilados, estarão sendo exilados para mundos de provas e expiações. Não, voltamos a dizer, não como um castigo, mas como uma seleção natural a benefício deles mesmos e dos espíritos que passarão a ajudar em mundos mais atrasados. Esse aspecto nós iremos explicar mais adiante. O fato de um espírito ir para um mundo mais atrasado não configura um retrocesso. Embora reencarnado em um mundo mais primitivo do que aquele em que ele vivia anteriormente, o espírito não perde a sua inteligência e capacidade. Então aí vai ficando bem claro. Não é uma punição ao espírito. Ele não perde as suas aquisições morais, intelectuais que tem adquirido. Não. Mas ele, sem dúvida nenhuma, enfrentará dificuldades e obstáculos trabalhosos nos mundos para os quais irão. Então, dando prosseguimento, progresso é lei da natureza. E essa lei, todos os seres da criação foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito. Realmente,
conhecimento da reencarnação, a experiência que o espírita vai adquirindo sobre os detalhes da realidade espiritual da vida, onde fica muito bem claro e estabelecido de que a lei de Deus, que tem por base o amor, se desdobra na lei do progresso, entre outras. E nessa lei, todos nós nascemos com um destino certo. O progresso e a felicidade. A perfeição e a felicidade. Nós poderemos demorar, atrasar, dificultar a nossa chegada a esses objetivos sublimes das leis de Deus, mas invariavelmente iremos chegar. Então, Deus quer que tudo se engrandeça e prospere. E por isso, claro, a própria destruição, como ocorre na morte física, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Isso bem refletido e sentido por nós nos dá um alicerce no enfrentamento das maiores dificuldades e problemas que a vida material nos enseje, porque começamos, de fato, a trabalhar profundamente no nosso entendimento a realidade mortal em que o espírito está incluído. Nós somos espíritos criados por Deus com o destino absolutamente certo. E não há como fugirmos desse destino. E é o da perfeição, é o da plenitude, é o da felicidade. Se, por circunstâncias de desequilíbrios e de desvios, formos a mundos mais atrasados, isso não significará castigo. Voltamos a dizer, significará possibilidades ideais para o espírito imperfeito tornar-se veículo, instrumento do bem naqueles lugares para onde ele for, levando para aqueles mundos mais atrasados o conhecimento, a intelectualidade que ele já adquiriu e as possibilidades que ele traz e que, por enquanto, ainda não foram positivamente aproveitadas. Todos os planetas progridem física e moralmente. Por isso é que a Terra está sendo preparada para se tornar mundo de regeneração. Tudo na Terra vai mudar completamente, desde as agruras do clima, as condições de habitabilidade. Cessarão os flagelos destruidores. É isso que estará por acontecer na Terra, na medida em que ela se torne mundo de regeneração. Um fato aqui importante, para recordarmos sempre, é que esse conhecimento que o Espiritismo nos dá, nos possibilita um nível de equilíbrio mental e emocional que muitos irmãos nossos, espalhados em outras vertentes religiosas, não têm a possibilidade de usufruir. Muitos têm uma destruição absurda da Terra, em termos, inclusive, existenciais. Mas nós, que recebemos a luz da doutrina espírita,
para entender as passagens bíblicas, o sermão profético de Jesus no Evangelho de Mateus, que comentamos algumas semanas atrás, o próprio livro Apocalipse e a Bíblia como um todo, já que o Espiritismo oferece a chave com a ajuda da qual tudo se esclarece de forma fácil na Bíblia. Então, muitos aí temendo, viu? Pode parecer surpresa para alguns que estão aí nos ouvindo, mas tem muitos irmãos evangélicos e de outras doutrinas mesmo cristãs que estão no maior temor de uma terceira guerra mundial que acabaria com toda a vida no planeta. Temem muito catástrofes terríveis que viesse a acabar com 2/3 das criaturas humanas no planeta Terra. Esses temores são derivados de interpretações literais de textos bíblicos, dentre outros. Bom, prossigamos, né? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral, é que os homens atrairão para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. É exatamente a situação inversa a essa que está acontecendo atualmente, né? Atualmente na Terra, a predominância ainda é de espíritos maus, é de injustiça e de falta de amor. Mas é um período transitório. É uma época já colocada inúmeras vezes pela espiritualidade como, nessa fase de transição, a reencarnação em massa de espíritos decaídos do passado. E aqui não podemos deixar de fazer uma alusão bem apropriada aos dias que estamos vivendo. Quantas recrudescências dos grupos nazistas, né, de ideologias identificadas com o ódio, com a maldade e com a injustiça. Quantos espíritos que estão aí reencarnados como última oportunidade para despertar para o bem, estão utilizando essa oportunidade para fazer o mal. A Terra ainda está assim. Mas, paulatinamente, isso estará em mudança. Muitos desses espíritos não reencarnarão mais na Terra, esses que estão agora identificados com o mal. E outros espíritos, aí sim identificados com o bem, reencarnarão. E começará a haver uma predominância desses que estão mais abertos ao trabalho de regeneração e de vivência do Evangelho do Cristo. Quando dizemos assim Evangelho do Cristo, não queremos particularizar como religião única, exclusiva e verdadeira. Aos olhos da doutrina espírita, a religião tem um caráter progressivo. Ninguém é dono da verdade. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro. Não é nem fora da igreja e nem é fora da verdade que se obteria a salvação. Mas é fora da caridade, fora da vivência do bem,
é que a criatura humana se condena a si mesma. Prossigamos. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos maus, que a morte vai ceifando no dia a dia, serão daqui excluídos. O grande cuidado, é claro, que tudo isso traz para nós, é de estarmos intensamente comprometidos agora com o trabalho de renovação íntima, de vivência do bem e da caridade, no limite das nossas forças. Face esse período tão crítico para a história da humanidade em que estamos reencarnados. A espiritualidade vai deixando isso bem claro para nós. Muitos estão na sua última oportunidade reencarnatória. E não sabemos até que ponto nós estamos aí incluídos. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos, ainda mais atrasados. Bom, não é uma tarefa tão estimuladora, porque pode-se comparar essa questão a quando nós, matriculados nos currículos escolares normais, devido ao descuido e negligência nossa, somos levados a repetir uma classe. E todos aqueles nossos colegas que estavam conosco naquela mesma série passam e vão para a série seguinte. E nós ficamos atrasados na série que já deveria ter sido superada. Claro, haverá renovadas oportunidades de aprendizagem, mas não será nada agradável. Porque aqueles que tiverem convivido conosco prosseguem mas em classes mais adiantadas. E não será fácil nós acompanhá-los novamente. Então é isso que ocorre nessa questão de o espírito ser levado a novamente ir para mundos de provas e expiações, quando já poderia estar em mundo de regeneração. A última questão do Livro dos Espíritos, São Luís aborda diretamente a questão da transição da Terra, de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração, colocando de forma clara que aqueles que não se coadunarem com a proposta de Jesus, que não se adaptarem, que não se ajustarem, serão exilados em mundos inferiores à Terra. Então, essa última questão do Livro dos Espíritos é uma questão que merece, cada um de nós, uma releitura completa, para não dizer mesmo do próprio Livro dos Espíritos como um todo. Mas é na última questão que o Espírito São Luís, numa resposta bem delineada, deixa evidenciada essa questão, de que o ponto definidor de acolhimento de nós
no mundo de regeneração terá sido a nossa adaptação, o nosso reajuste ao Evangelho do Cristo, sinônimo de bondade, de caridade e de amor, o qual precisamos, mais do que nunca, estarmos atentos a vivenciá-lo no nosso dia a dia. É esse o objetivo maior do estudo desse livro Terra, um mundo de regeneração em você. É nos deixar cada vez mais aptos e estimulados ao melhor aproveitamento das nossas possibilidades reencarnatórias atuais. Aqui chegamos ao último ponto do estudo dessa noite. Esse estudo depois estará disponibilizado em nosso canal no YouTube. Agradecemos a todos que participaram. Grande abraço, uma boa noite a todos. Até o próximo estudo.